Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live de astrologia aqui do nosso canal. Hoje com mais uma edição do programa Nó do Norte, um programa onde analisamos as oportunidades que a astrologia pode nos oferecer para nos guiarmos melhor pela vida. E sendo que agora, com este foco que recentemente temos dado ao nosso trabalho, dentro da nossa experiência com o ensino de astrologia e, especificamente, o ensino da interpretação de mapa astral, de mapa astrológico do nascimento, estamos dando esse foco em relação à vocação. E por essa razão, para manter esse foco bem focado, estamos agora ampliando dentro da proposta do programa Nó do Norte alguns detalhes, alguns pontos que são importantes vocês conhecerem acerca da vocação e do trabalho que a astrologia pode realizar com isso. Então vamos chamar aqui a nossa sempre impecável produção. Vamos chamar aqui... Opa. Diogo, tenta entrar tu que eu não estou conseguindo te chamar. Vamos ver se vai. Então hoje, programa Nó do Norte, sobre os meandros da vocação no mapa astrológico de nascimento. Olá, Diogo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Pois é, agora já está noite. Então... boa tarde, né? Boa tarde, quase noite. Tá conseguindo ouvir bem o meu áudio? Estou ouvindo bem o teu áudio. E tu tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então hoje vai dar tudo certo. Então, o que temos para hoje sobre vocação no mapa astral? Bom, então a ideia agora dos próximos episódios do Nó do Norte é nós irmos tratando alguns elementos para identificar a vocação no mapa astral. Então a gente vai vendo assim nos próximos episódios a gente vai vendo alguns elementos e como identificar, para a gente poder ter um mapa, né, um mapa completo para poder nos ajudar a encontrar a nossa vocação através do mapa astral. Então hoje a ideia é a gente falar então sobre identidade e propósito, né, e como isso nos ajuda na busca pela nossa vocação e como identificar, né, quais são os elementos do mapa astral que nós devemos olhar, devemos analisar para entender melhor sobre a nossa identidade e também o nosso propósito de vida, que é algo tão procurado, tão buscado, né, que é até meio muito procurado assim na internet, né, a gente vê muita gente falando sobre propósito de vida. Então, a ideia é a gente ver como usar isso dentro do mapa astral. Então, acho que a primeira pergunta seria isso, né? A gente tentar identificar ou poder falar sobre o que significa identidade e o que significa propósito, né? Esse é o tipo de pergunta que a gente gosta de responder. Porque dentro do nosso trabalho com astrologia, podemos dizer que a vocação está dentro daquela ideia do conhecer-se, conhecer-se, relacionar-se e preparar-se para a vida. Bom, a vocação é a tradução direta do conhecer-se. Só que conhecer-se ainda é muito amplo, porque conhecer-se pode significar nós conhecermos quem somos, nossos defeitos e virtudes, conhecer as nossas tendências e atitudes e sei lá, pode ser muita coisa. Então, dentro do nosso trabalho, com o tempo surgiu esse encaminhamento, né? Ou seja, a vocação, genericamente, é o vocatio, chamado da alma, aquilo que a minha alma pede que eu realize nessa vida, nessa existência, para chegar a ser quem eu sou, chegar a me realizar, chegar na felicidade. Maravilha, boa noite para quem chega. Mas dentro disso, o primeiro passo, dentro disso está a questão do quem sou eu.
Então aí entra a identidade. O que é identidade? Isso seria uma resposta muito longa, mas em linhas bem gerais, a identidade é o quem sou eu. E isso não é pouca coisa, isso é muito. Tem gente que passa a vida inteira procurando e não encontra. E não saber quem eu sou não significa ter perdido a carteira de identidade, né? Ah, eu perdi meu RG, não sei quem eu sou, mas não. O RG é uma materialização, né, de um nome que é uma qualificação de uma pessoa. E essa pessoa, ela tem algo por dentro, ela tem uma razão de ser. E essa razão de ser é a identidade que a gente está falando. Então a identidade é uma forma de nós dinamicamente nos reconhecermos ao longo do tempo. Então não é algo estático, né? Nossa, eu não sei, eu vou procurar, achei, pronto, minha vida está resolvida, daqui para frente eu sei quem eu sou, acabou. Não é um processo estático e sim um processo dinâmico. Então a identidade é uma conquista contínua, gradual e contínua. Mas nós poderíamos sintetizá-la no quem sou eu. Para quem conhece algo de filosofia, podemos dizer que o quem sou eu é a pergunta, é a questão fundamental da vida. E essa questão fundamental da vida pode direcionar a nossa vida inteira. Então esse é o primeiro e mais importante elemento do mapa astral, né? Por isso que nós estamos trabalhando a vocação dentro do eixo do conhecer-se, começando por esse ponto que é o da identidade. Ter claro quem eu sou demanda conhecer todos os pedacinhos da minha personalidade e daí entender que tendências ela traz, que inclinações, que riscos, que oportunidades que ela oferece ou que conhecê-la oferece. Então esse é o primeiro ponto, que seria a identidade. Tu perguntasse só de identidade ou também de propósito? De propósito também, né? Dá pra... Não foi sem querer, foi de propósito mesmo. Foi de propósito. O propósito parece que é a mesma coisa, mas como é importante nós darmos uma atenção boa para o sentido de cada palavra, para a gente não se perder nas palavras. Não porque seja legal cuidar das palavras, não. É porque é necessário para a gente dar a cada palavra que a gente usa o sentido correto, o sentido justo. E nós não nos confundirmos, porque é fácil nós nos confundirmos. Então, a palavra identidade, né, vem daquilo que a gente identifica em nós. A palavra propósito é a razão de ser, é o sentido. Então, quando nós trabalhamos vocação, através do mapa astral, com esses dois, não vou dizer eixos, né? Com esses dois pilares, né? A identidade é aquela parte mais introspectiva, no sentido de quem sou eu. E isso é algo contínuo, é algo dinâmico. E o propósito é o que eu faço com isso? Ou seja, o que eu devo fazer? Qual o meu dever? A dificuldade que a gente encontra para trabalhar propósito de vida hoje é que se confunde dever com obrigação. O que eu devo fazer? O que eu bem entender. Não, mais ou menos, né? Se tu disser, eu faço o que eu bem entender, mas isso é muito amplo, eu vou ficar meio perdido no ar, né? Agora, se eu entendo, olha, devido à minha identidade, devido às minhas tendências, devido a tudo que eu compreendo que eu sou, a partir disso eu entendo que o meu dever é tal. Ou seja, eu devo realizar algo nessa vida. E eu tenho claro por que eu trabalhei a identidade antes. Então, trabalhando a identidade é a única forma de nós termos claro qual o propósito de vida. E o propósito de vida é aquilo que eu devo fazer. Se eu tenho uma sensibilidade muito intensa, se eu levo jeito para a música, se eu amo escutar, se eu sinto um prazer inenarrável em estar tocando, ouvindo, estar com as pessoas ou compondo. Bom, então se eu tenho uma relação de amor contínua com a música, por exemplo, talvez o meu propósito de vida seja trabalhar com música.
Mas isso eu vou entender ao longo do tempo, observando a minha identidade, construindo a minha identidade, tendo cada vez mais claro quem eu sou. A partir disso, vai se construir a visão do propósito. Então, o propósito é a consequência de termos identificado quem sou. Então, identidade e propósito é isso. Se tu tem os dois, tu tem a temática da vocação completa. Tu vai entender o chamado da alma se tu sabe quem tu é e o que tu deves fazer. Esse dever é algo tão importante que no Oriente, né, tem uma palavra da filosofia oriental específica para dever, que é o Dharma. O Dharma, além de dever, também pode ser traduzido como justiça, porque é aquilo que é mais justo eu ser e fazer, porque é o reflexo do meu ser mais profundo. Então, esse reflexo ele precisa ser conhecido, precisa ser conscientizado para a gente ser feliz. E para a nossa vida valer a pena, e para a nossa vida ser legal, né? Então, quem não quer isso, né? Então, isso é a identidade e o propósito. Na astrologia, no mapa astral. Sim. E, de certa forma, isso vai dar outra coisa que é muito falada também, que é o sentido da vida, né? Então, no momento que a gente tem mais claro isso, né? E não é uma coisa assim tão simples de se identificar, né? Mas se a gente busca compreender, se a gente está ali buscando, tentando saber como é, o que não é, né? O que eu gosto, o que eu não gosto, isso já faz muita diferença, né? Na vida de qualquer pessoa. Então, nós estávamos conversando antes, né? Que às vezes na luta pela sobrevivência na vida, a gente não tem tempo para parar e analisar essas coisas, né? E aí, a chance que eu tenho de descobrir a minha identidade, o meu propósito e o sentido da vida e também da minha vida é muito menor, né? Porque eu tô sempre correndo, nunca tenho tempo para nada e tem muitas coisas para fazer. E aí isso vai, de certa forma, nos desgastando, né? Com o tempo a gente vai ficando cada vez mais desgastados e, e daí menos sentido a vida vai fazendo, porque né, não tem como, né? E eu acho que o mapa astral ele tem uma relevância muito grande nesse sentido, porque nós falamos, né, que não é algo fácil e simples de encontrar e identificar, e um dos motivos é porque a gente pode cair numa certa subjetividade, né? As coisas podem ficar muito subjetivas. E aí a gente se perder, né? Como se entrasse num oceano. E aí a gente se perde nesse oceano de subjetividade. E o mapa astral, né, para mim tem uma relevância muito grande, porque ele consegue objetivar, ele consegue, dentro do possível, tornar mais objetiva, né, essa busca. E aí vai clareando. Então a gente não fica mais tanto na escuridão. E vai tendo as coisas vão ficando mais claras e mais fáceis de conseguirmos identificar a nossa vocação e aquelas coisas que nos pertencem, né? Aquilo que nós nos sentimos bem fazendo, né? Que nos sentimos felizes ao fazer. Então acho que o mapa astral, só para complementar, né? E também deixar claro para quem estiver assistindo e quem for assistir depois também, ele tem esse grande mérito, né, de objetivar, tornar mais objetivo, né? Através de vários símbolos, né? De vários elementos nos objetivar essa busca. E aí vai ficar muito mais fácil, né? Tudo se torna muito mais fácil. Porque a objetivação é muito, muito importante, né? Bom, acho que poderíamos também ampliar um pouquinho esse conceito de identidade. Normalmente a gente tem a identidade como um conceito equivalente ao de personalidade. Aí vamos recorrer a alguns recursos da psicologia, que trabalha a personalidade como a composição completa do ser humano. E a personalidade, sendo a composição completa, ela está composta de duas coisas. A primeira é tudo aquilo que tu trazes de nascimento, tu trazes diante do nascimento, tu traz da tua raiz, ou seja, é o material do qual tu és feito. E isso a psicologia vai chamar de temperamento.
Só que nós somos seres dotados de vontade própria, de livre vontade, livre consciência. Então, com este material do qual nós somos feitos, a gente faz o que quiser, a gente tem escolha. E isso é um grande poder, mas é uma grande responsabilidade também. Porque, eu vou ter que me responsabilizar sobre esse material. Eu posso fazer várias coisas com ele. E o que eu faço com esse material é o caráter. É o segundo componente. O caráter é o que eu escolho fazer desse material. Então, o temperamento junto com o caráter, na psicologia, constitui a personalidade. Só que a personalidade, como nós estamos trabalhando no mapa astral, pode ser equivalente, né? Pode ser equivalido, equivalecionado, né? Pode se equivaler à identidade. Ou seja, quem nós somos em termos de personalidade. Então, porque ainda não estamos falando da alma, estamos falando de algo mais concreto ainda, no primeiro momento. Então, quando falarmos de identidade, podemos recorrer a esse recurso da personalidade e falar de temperamento e caráter. O que seria o temperamento, né? Temperamento seria aquele material do qual a gente é feito, que se manifesta nas nossas tendências. Ou seja, todos nós temos tendências de A ou de B. No mapa, isso a gente vai olhar especificamente através da pontuação de elementos. Ou seja, quanto de terra, de água, de ar e de fogo que tu possuis. E isso a gente se engana, porque, por exemplo, o Diogo é leonino. Leão é fogo, beleza. E ele tem ascendente leão, então é mais fogo ainda. Mas se a gente for olhar a pontuação dele, ele tem tanto elemento terra quanto fogo. Então ele tem, e a gente conversando com ele, convivendo com ele, trabalhando com ele, a gente vê que ele tem muitas características de terra. Aquela coisa estável, aquela coisa firme, aquela tendência à continuidade, um ritmo mais gradual para fazer as coisas. Isso não é do fogo. Ele tem do fogo outras coisas, mas o ritmo, a ação, a qualidade, o temperamento predomina, se percebe o predomínio de terra. Então essa composição do elemento terra vai ser o primeiro aspecto no mapa que a gente utiliza para identificar os temperamentos. Cada um de nós não tem apenas um temperamento, a gente tem um predominante. E aí depois a gente vai ver os complementares. Nós tivemos uma das primeiras lives, né, Diogo, que foi sobre os temperamentos. Lá atrás, quem quiser olhar no nosso banco de lives, procura lá, uma das primeiras. A nossa cara tá diferente, cabelo também, roupa também, mas a qualidade é a mesma. Acho que foi a segunda, deve ter sido a segunda live, eu acho. Segunda ou a terceira. Foi segunda ou terceira. Que ali eu explico sobre cada um dos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Então não vou repetir aqui para vocês ficarem curiosos e irem lá espiar, mas o temperamento a gente vê nas pontuações de elementos. E o caráter, o caráter a gente vê o que nós temos na nossa composição que direciona, que dirige esse temperamento. Aí a gente vê os agentes da vontade, ou seja, onde nós observamos como nós fazemos as nossas escolhas. Em primeiro lugar, Sol. Segundo lugar, ascendente. O Sol vai ser o ego. E o ascendente vai ser a forma de eu agir. Então, eles refletem a minha escolha, como que eu faço as minhas escolhas. Então, isso é o que direciona. Poderia acrescentar ainda a Lua e o meio do céu como complementos dessa expressão da minha vontade. Então, isso é temperamento e caráter, né? É assim que a gente pode conhecer o temperamento e conhecer o caráter. Na verdade, Sol, Lua e Ascendente são, quando tu não sabe nada da pessoa, sabe algo, normalmente é o que tu sabe, né? Em especial o signo solar e o signo ascendente. Eles são o ponto de início necessário para se entender o caráter.
E, a partir disso, entender como que eu vou lidar com o temperamento. Agora, pensa no caso do Diogo. O Diogo tem leão com ascendente leão, sol e ascendente. Então eu já sei o caráter dele. É duplamente leão, acabou. Não. Isso é o que ele tem de caráter para utilizar para conduzir uma massa de elementos de terra, né? Então ele vai conduzir de maneira leonina toda uma parte da personalidade dele de elemento terra, né? De temperamento um pouco fleumático, um pouco melancólico, né? E outras coisas que aí não vou expor aqui de detalhes, né? Mas é assim que a gente faz para encontrar no nosso mapa esses componentes da identidade, que são o temperamento e o caráter. Bom, então esses são relacionados, né, com a ideia de identidade e sobre o propósito, né? Então a gente sempre parte do princípio de que quem está assistindo a live está com o seu mapa em mãos. Isso aí. E já estão esperando e anotando e identificando no seu mapa, né? E então sobre o propósito agora, né? Como a gente pode buscar no nosso mapa astral, ou quais elementos, né, a gente vai avaliar para buscar entender um pouco mais sobre esse propósito de vida, sobre o nosso dever, né, sobre aquilo que é próprio da nossa natureza fazer, né? Essa é uma das partes mais bonitas, né? Porque todos os seres na natureza possuem um papel a desempenhar. Todos são atores no teatro da vida. Na verdade, embora alguns de nós nos posicionemos às vezes como espectadores, na verdade todos têm garantido o seu papel. Às vezes a gente não tem claro qual é esse papel e aí não tem como desempenhar bem. Júlio César, que além de estadista também era um pouco filósofo, deixou escrito que o mais importante na vida é conhecer o seu papel no teatro da vida e desempenhá-lo bem. Então essa busca, ela nunca é estática, ela nunca termina de todo. E nós frequentemente temos que revisar como estamos desempenhando o nosso papel. Então, às vezes, temos muitos papéis numa mesma vida, né? São as chamadas máscaras, né? Não aquelas que a gente usa, mas não gosta de usar, né? Agora, mas as máscaras sociais, os papéis que a gente aceita ou abraça, como, por exemplo, o papel de pai, de irmão, de mestre, de discípulo, de professor, aluno, papel de filho, ou vários papéis que a gente aceita, ou abraça, ou não tem muita escolha, mas são papéis que a gente, ao longo da vida, tem que desempenhar também. Mas por detrás de todas as máscaras tem o ator, e esse ator tem o papel. E esse papel é o propósito, né? Ou seja, o propósito vai ser o sentido da minha vida. E a astrologia, ela sempre andou junto com a filosofia ao longo da história, porque ela utiliza todas as questões fundamentais da vida como base da sua ciência. E uma delas é exatamente essa, né? Qual o sentido da vida? E esse sentido da vida é esse papel que todos temos, mas nem todos reconhecemos. Ele nos conecta com todo o universo e com todos os demais seres. Isso é o que os antigos orientais chamavam de Dharma. Então, o meu Dharma é o meu destino, o meu caminho, o meu dever. Aquilo que eu devo fazer porque é a ação que melhor reflete quem eu sou. É aquilo que é mais coerente com o meu ser e aquilo que eu devo fazer. Para ser feliz, mas também para fazer feliz. Para ser feliz, mas também para cumprir o meu papel, desempenhar a minha missão e ser útil aos demais, fazer o bem, construir algo para além da minha mera sobrevivência. Então, isso tudo é o propósito. E a gente, quando está nesse canal, nesse propósito, nesse Dharma, nesse dever, a gente se sente muito feliz, muito realizado e utiliza uma energia que não é só nossa.
A gente sente fluir através de nós uma energia maior do que a nossa. Por quê? Pela conexão que eu citei antes. A gente se sente conectado com o universo e a gente se sente um canal do universo, um agente do universo. O universo está nos utilizando, no bom sentido, para ele poder se manifestar. É que nem a oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Então isso passa através de nós uma certa força, uma certa dose de força do universo. E isso é o propósito. Então quando a gente está no propósito, a gente vai saber. Então percebam que tudo isso que a gente está falando e que tudo isso a gente vai pensando no mapa astral é muito mais do que escolher uma profissão, é muito mais do que escolher um trabalho, um emprego, uma ocupação, um cargo. É muito mais do que ter alguma colocação vantajosa. É o sentido da vida. E a gente está dissecando em pedacinhos para deixar mais claro, mas começa com a identidade, se baseia no entendimento do temperamento e do caráter, e segue nessa leitura de propósito que é, o que eu vou fazer? O que eu devo fazer? Eu não vou fazer só o que eu quero, não, eu vou fazer o que eu devo, ou seja, o que tem mais a ver com a minha natureza, ou seja, o que eu vou fazer que está de acordo, alinhado com a minha natureza, com a minha essência. Por isso que aí a gente vai encontrar no mapa astral alguns pontos que refletem mais diretamente isso. São vários, mas vamos começar falando, por exemplo, do Nó do Norte, que é, vejam vocês, o aspecto que dá nome a este programa. Então nós estamos neste programa chamado Nó do Norte, procurando esclarecer mais sobre o propósito. Porque o propósito, como vocês viram, quem acompanhou a live desde o início, quem não acompanha desde o início ainda tem tempo, dá uma olhadinha em seguida lá no banco de lives, né? O Nó do Norte é, quando a gente tem isso claro, né, ele nos realiza, né? Ou seja, ele é o que nos guia por um caminho de autorrealização. Por isso, o Nó do Norte, ele vai indicar o Dharma, ele vai indicar o destino, né, o propósito, mas mais do que isso, ele vai nos dar uma visão mais clara do porquê a gente tem que fazer isso. Então, quais os aspectos do mapa que nos ajudam a identificar o propósito? Primeiro, Nó do Norte. Mas porque ele tem toda aquela relação que a gente falou antes. O Nó do Sul é o passado. É o que eu trago desde antes. Então, ele vai te dar o entendimento do porquê que o Nó do Norte é o que é. Eu tenho o Nó do Norte em tal signo e tal casa. Beleza. Então, se eu tenho o Nó do Norte na casa 9... provavelmente eu vou ter que nessa vida me dedicar à filosofia, a lidar com as ideias e a transmitir aquilo que eu aprendo. Beleza, mas em que signo? É em Virgem. Puxa, então quer dizer que eu vou ter que fazer isso de maneira mais esquemática, de maneira mais organizada. Eu vou ter que aprender a me organizar nessa vida, senão vai ser um caos, né? Então é mais ou menos isso. Ou seja, não quer dizer que eu já sou. Não, o Nó do Norte indica o que tu deves ser. Talvez em algum momento tu tenhas alcançado isso, mas até teres certeza disso é o dever. E bom, aí o Nó do Sul que é o oposto do Norte, é o que vai te indicar de onde vem isso e por quê, né? Ou seja, o que provavelmente tu já aprontasse antes que foi a causa de tu teres esse eixo nodal. E o quem sou, ele está conectado com para onde vou e o de onde vim, né? Então tá tudo junto. Então, para nós falarmos do quem sou, que é a questão da identidade, esse eixo nodal nos completa o quem sou com o de onde vim para onde vou, que é o eixo nodal, né? Os dois nodos. Então, basicamente isso. Tem mais, né? Complementos do propósito. Nós poderíamos acrescentar toda uma lista de planetas, né? Por quê? Porque se nós pegarmos deixa eu falar em detalhes aqui, né? Se nós pegarmos além do nodo, né? Nós acrescentarmos alguns detalhamentos
da personalidade, a gente vai entender o que a gente pode contar para realizar esse propósito. Esse sentido da vida, ele pode contar com o quê? Ele se baseia onde? Quais partes de mim que são realmente úteis para eu realizar esse propósito? Porque aí tu pensa, tá, beleza, o mapa indica isso. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Bom, o mapa também indica. Como? Com os recursos que aparecem na tua casa 10, na tua casa 6, na tua casa 2, observando qual é o regente do teu signo solar, qual o regente do teu ascendente, observando, e aí tá, mas como é que eu vou atuar dentro desse propósito? Quando eu for tentar ser alguma coisa, eu vou poder contar com quais inclinações da minha personalidade? Bom, aí tem as posições dos planetas pessoais, que são Mercúrio, Vênus e Marte, e ainda dos planetas sociais, que te dão a tônica da tua relação com o coletivo, que é Júpiter e Saturno. Então, tudo isso a gente vai analisar em detalhes, né? São os componentes do propósito. Então, quando no mapa, né? Então, para a gente chegar a ter claro esse propósito de vida, o mapa oferece muitas ferramentas. Eu só citei algumas, né? Uma análise detalhada do mapa astral pode abordar todas elas, conforme a necessidade, conforme a vontade do consulente e conforme o caso. Mas, se não for todas, vai ser a maioria e todas vão te ajudar a ter claro a tua identidade e o teu propósito de vida. E disso se compõe a vocação, através da astrologia. Sim. E uma coisa que é muito importante, né, que na vida a gente não tem como não tomar decisões, né? Então a gente tem que, em vários momentos da vida, nós temos que tomar decisões. Às vezes a gente pode até fugir disso, mas é inevitável. Em algum momento a gente não vai ter como fugir. E aí vamos ter que tomar decisões. E eu acho que tendo mais consciência sobre esses aspectos que está falando, né, a gente vai, acho que em primeiro lugar, a gente não vai precisar fugir de decisão nenhuma. A gente pode tomar as decisões com mais propriedade e também com critério mais claro também, né? Então, né, qual decisão eu vou tomar, né? Então, eu ter mais claro esses critérios que me definem melhor. Né? Sabendo melhor quem eu sou, eu posso tomar melhores decisões também, porque o critério não vai estar sendo mais as circunstâncias ou a pressão que as circunstâncias estão colocando, mas sim esse autoconhecimento, esse nosso eu mais profundo, né? Essa consciência maior de nós mesmos. E aí, em cima disso, a gente pode ter mais consciência, mais critério na hora de decidir também, na hora de poder tomar essas decisões. Então, acho isso muito importante, muito relevante e muito prático também. Mas, enfim, eu acho que, então, esses são alguns elementos para buscar. Então, nas próximas lives, a gente vai falar de outros. Vamos trazer nas próximas, como nós falamos, né, nos próximos episódios, vamos falar de outros elementos. E também, né, a gente gostaria de lembrar e convidar que a gente vai ter um evento, né, para falar sobre isso, de como identificar a vocação no mapa astral. Vamos falar sobre esses mesmos elementos com mais profundidade, trazendo exemplos, né, mostrando isso no mapa, pegando exemplos de personalidades históricas, enfim, tentando ilustrar da melhor maneira para que todos possam sair desse evento, né, que vão ser 3 aulas gratuitas e online, e todos possam sair dessas 3 aulas com um pouco mais de consciência, pelo menos, né, de quem se é e como tornar essa vocação possível. Então, vão ser nos dias 24, 26, 28. Em breve a gente vai colocar aqui um link aqui no Instagram e no Facebook, né, para quem quiser participar, se inscrever gratuitamente, poder participar dessas aulas e poder também, né, identificar ter um pouco mais claro a sua vocação com o seu mapa astral. Então, esse é um outro. Então, fiquem atentos às próximas lives e também ao evento que vai ocorrer. E aí vai ter uma boa base para encontrar e identificar melhor
essa vocação, esse propósito que nós estamos falando. Então, acho que era isso. Muito obrigado aí aos que nos acompanharam hoje. Continue acompanhando. Todo dia tem conteúdo novo aqui no canal. E no próximo Nó do Norte vai ser sexta-feira dessa semana, né, Diogo? Sexta-feira. Amanhã tem programa Meio do Céu. E depois de amanhã, mais um Nó do Norte. Aproveitem que agora vai ser uma sequência de explicações acerca desses componentes da vocação no mapa astral, né? Identidade, propósito, temperamento, caráter e muito mais. Não perca. Então tá certo. Muito obrigado e até sexta. Muito obrigado, um grande abraço. Foi um privilégio ter estado com vocês e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchau.